Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Estamos dando início a uma nova semana. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família, os propósitos e os planos que Ele tem para você. Nós estamos meditando no Salmo 51, o salmo onde nós vemos então quando Davi cai em si e ele começa então este processo do arrependimento. E nós vimos na sexta-feira passada até o versículo 7, hoje nós vamos entrar então no versículo 8 que diz assim: E os ossos que esmagastes exaltarão. Esta frase é talvez uma frase que nem todo mundo gosta de ouvir. Sei exatamente o que se trata o salmista, né? E você? Davi aqui ele mistura então uma dor da confissão e do abandono, da transgressão, com o prazer da comunhão restaurada. Deus às vezes usa circunstâncias e disciplina para quebrar nossas pernas, assim pensando no sentido figurado, para que não continuemos no caminho do pecado, da transgressão. Só quem se arrepende sabe o que é dançar de alegria com as pernas quebradas. Nós sabemos que a forma como os pastores cuidam das suas ovelhas, existem ovelhas rebeldes, ovelhas desobedientes, que não ouvem a voz do seu pastor, que estão sempre dando trabalho, correndo risco de vida, correndo perigo por não seguirem a orientação, a direção, e por causa da rebeldia não ouvem a voz do seu pastor. Então o pastor pega aquela ovelhinha frágil, põe debaixo do braço e quebra a sua perninha. O que ele está fazendo parece maldade, mas não é. Ele está salvando a vida da sua ovelha. Ele enfaixa, põe o óleo e ele põe então aquela ovelha debaixo dos seus braços. E ele carrega então essa ovelha, sempre cuidando do ferimento. Aonde ele vai, ela vai. Aonde ele come, ela come. Aonde ele dorme, ela dorme. Então, aquela ovelha passa esse processo, esse tratamento debaixo dos cuidados íntimos do seu pastor. Quando ela sara, a sua perna é restaurada, ele tira então as faixas e ela, colocada novamente no chão, salta de alegria e de regozijo. E assim, ela toma uma decisão muito importante. Nunca mais ela sai de perto do seu pastor. Aonde ele está, ela está. Aonde ele come, ela come. Aonde ele bebe, ela bebe. E nunca mais, então, ela dá trabalho ou corre risco de vida perto do seu pastor. E assim também é conosco. Muitas vezes, o nosso sumo pastor tem que, figuradamente, quebrar as nossas pernas, tirar algo para nos restaurar, para que a gente não perca a nossa vida, a vida eterna que Ele nos deu. No versículo 9, nós já temos outro assunto importante. Esconde o rosto dos meus pecados. Com a prática, então, do adultério e da prostituição, Davi não podia suportar olhar a Deus. Ele estava cheio de vergonha, a marca da aprovação satânica. Permitir que o Senhor abra os nossos olhos para o pecado não é apenas doloroso, mas também é constrangedor. Quando vemos nossa sujeira, não queremos que Deus a veja.
Precisamos aceitar o fato de que Ele já viu o nosso pecado, mas ainda assim Ele nos ama e Ele quer nos perdoar. E Ele vai fazer de tudo, usar todas as circunstâncias para trazer o arrependimento ao nosso coração. O versículo 10 diz assim: cria em mim um coração puro. A palavra hebraica para criar é bara, que também é usada lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Tal termo se refere a uma atividade. É uma atividade que pode ser feita apenas por Deus, a qual denota produção inteiramente nova. Só Deus pode criar, dar um coração novo. Davi então admitia a sua carência de algo que somente Deus podia dar. Corações puros nunca vêm naturalmente. Na realidade, um coração humano puro deve ser a obra mais criativa do Senhor nesse universo. No versículo 11 diz assim: nem tires de mim o teu Santo Espírito. Para Davi, não existia coisa pior que a ausência do Espírito Santo. Era pior do que a morte. E assim deve ser conosco também. Ele disse no versículo 4, justa é a tua sentença, ele reconhecia. Então, quando comparamos isso com o seu pedido do versículo 11, ele parece estar dizendo, faça o que quiseres, mas não retires de mim o teu Espírito, porque ele sabia o valor da presença do Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, do juízo e também da justiça. No versículo 12, ele diz, devolve-me a alegria da sua salvação. A maior parte de nós pega emprestado essas preciosas palavras só de vez em quando. Por vezes, nossas orações parecem não ser respondidas, pois em nossa carência, nós suplicamos que nossa alegria seja restaurada, sem muitas vezes deixarmos completamente o nosso pecado. Em 1 João 15:10, Jesus disse assim, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão em meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor, então, permaneço. Somente então ele declarou, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria em vocês e a alegria de vocês também seja completa. Nada se equipara ao momento em que começamos a sentir o retorno da alegria da nossa salvação, depois de um período de rebeldia, de desobediência, de transgressão. Porém, para tanto precisamos também estar dispostos a cooperar com a terrivelmente maravilhosa obra que Deus quer fazer dentro de nós, a obra da restauração. No versículo 13, então, diz assim, ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Olha só, o que acontece depois, então, que Deus cria um coração puro em um pecador arrependido. Ele diz, renova meu espírito e restaura a alegria da sua salvação. Não há nada melhor do que encontrarmos um coração que realmente se quebrantou, um coração que realmente se humilhou, que foi purificado, perdoado, renovado e restaurado. É a obra mais terrivelmente maravilhosa que acontece na terra quando Deus restaura um coração. Deus nunca precisará estimular tal pessoa a testemunhar dele, pois a vida dessa pessoa se torna então uma tremenda influência na terra. Podemos orar. Obrigado, Deus misericordioso, pelas palavras que colocasses em nossos corações que somente o Senhor pode quebrantar. Obrigado, acima de tudo, pelo teu perdão, que nunca sejamos capazes de resistir a Ele, como uma pecadora arrependida, que experimentou a misericórdia de ter a comunhão com Deus interrompida e a alegria do perdão. Eu gostaria de concluir com 2 versículos que significam muito para mim. O que eles possam também ser uma bênção para você.
Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19 diz assim: Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O propósito de Davi ao escrever o Salmo 51 foi clamar por misericórdia. Deus concedeu o seu pedido. Que tenhamos também esse compromisso de estarmos sempre clamando pela misericórdia do Senhor, porque nós temos certeza que quando o Senhor produz em nós o arrependimento, o quebrantamento, Ele fica satisfeito com a sua própria obra, nos dando um coração novo, um coração puro, um coração renovado. Mas lembre-se, somente Ele pode te levar ao quebrantamento, ao arrependimento e te dar um coração novo. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá!